Posicionamento para viver as promessas. A palavra que o Senhor trouxe hoje ao meu coração para ministrar é sobre o patriarca Abraão, o pai da fé. E o Senhor me fez ver este texto sobre uma perspectiva que eu nunca tinha visto antes. Mas a palavra de Deus, ela é tão rica, é um tesouro escondido que o Senhor sempre Ele nos revela. Então nós iremos aprender hoje uma das chaves de posicionamento que a gente precisa ter para viver muito mais rápido o cumprimento da promessa de Deus. Porque muitas pessoas acham que Deus fez a promessa, então é no tempo certo, e ali a pessoa acha que não precisa se posicionar, que não precisa mudar, que não precisa fazer nada para viver a promessa. Mas aí é que as pessoas se enganam, porque por isso que Deus faz com que muitas pessoas fiquem na situação de prova por muito tempo, é porque eles não têm aquele posicionamento que Deus espera para que eles possam adentrar no nível da promessa. Então existe um perfil que Deus espera que nós tenhamos. Existe um jeito, existe obras, posicionamento que a gente precisa ter para passar para o nível de cumprimento de promessa. E tudo isso nós iremos ver aqui na palavra de hoje. Então preste bastante atenção até o final, porque da mesma forma que vocês estão aprendendo aqui, eu também vou aprendendo com o Senhor. Então, o texto que nós iremos ler hoje encontra-se em Gênesis, capítulo 15, e o versículo do 1 ao 6, que diz: Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Então aqui o Senhor estava prometendo a Abraão que ele daria um filho, porque na verdade ele já tinha na base de 75 anos, quando ele estava aqui falando com o Senhor, e ele achava que aquele que herdaria as suas propriedades, as suas riquezas, seria o seu mordomo Eliezer, porque era ele que habitava e cuidava das coisas de Abraão. E Abraão não tinha filhos para quem deixar a sua possessão, a sua herdade. Então ele indagou ao Senhor, e disse: Eu não tenho filhos para deixar a minha herança. E ali o Senhor fez aquela promessa que iria dar a ele um filho. Mas até o cumprimento da promessa demorou em torno de 25 anos, até Deus abrir a madre de Sara e fazer ela gerar, Então teve todo um tempo, bastante longo na verdade, porque eu tenho 28 anos, e se ele esperou em torno de 25, foi a minha vida inteira, esperando esse cumprimento da promessa. Mas o que Abraão não entendia é que tinha coisas que ele poderia fazer, tinha posicionamento que ele poderia ter tomado para que aquilo viesse acontecer muito mais rápido. Porque quando o Senhor fez essa promessa a Abraão, estava tudo certo, a promessa já estava ali dentro dele, e Deus iria cumprir, Mas o que aconteceu é que no meio dessa história, a mulher dele, Sara, começou a ter muita impaciência. Ela não conseguia mais esperar. Quem sabe tinha passado apenas alguns anos, quem sabe tinha passado apenas alguns meses,
e ela começou ali a se desesperar. E olha só o que ela falou. Em Gênesis capítulo 16 e o versículo do 1 ao 6. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela a concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos seus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Então nós vemos aqui que a impaciência de Sara fez ela cometer um grande erro. E este erro gerou uma grande consequência, porque na mentalidade de Sara, o que ela acreditou? Eu vou dar a minha serva para Abraão e ele vai adentrar a ela vai engravidar, eu vou pegar aquele filho e vou criar junto com Abraão. Mas o que aconteceu foi totalmente diferente do que ela imaginou. Porque quando a serva dela, Agar, engravidou, ela começou a ser menosprezada, né? Agar começou a se sentir a dona do pedaço, né? E começou a desprezar ela com os olhos. E ali ela viu que ela cometeu um erro, porque não foi o mar de rosas que ela havia imaginado. Então aquele erro trouxe aquela consequência e ela começou a ser menosprezada pela sua serva, que agora estava gerando um filho do marido dela, e ela não podia mais reverter aquela situação. E depois aquele menino nasceu e ali ela correu, né, Abraão, para dizer: Abraão, ela está me menosprezando e isso e aquilo. E aí ele disse: faze com ela o que tu quiser. E ali Sara começou a afligi-la ao ponto dela não aguentar e fugir. Mas isso não vem agora, né, para a mensagem, porque não é a mensagem de hoje. Mas o erro que Sara cometeu trouxe para ela consequências irreversíveis, coisas que não tinha mais como voltar no passado e desfazer tudo o que ela tinha feito. Então ela começou a criar dentro dela um remorso. Ela começou a ficar martirizando, né, na mente dela aquele erro que ela havia cometido. E os anos foram se passando e ela com aquele remorso crescendo dentro dela. Por que eu fui fazer aquilo? Eu achei que ia ser a melhor decisão para mim. Eu achei que era a escolha mais fácil, o caminho mais fácil para eu viver a promessa. Ou seja, ela tentou fazer algo que na mentalidade dela daria certo. Ela tentou dar o jeitinho dela para fazer a promessa de Deus se cumprir de forma mais veloz. E ela quebrou a cara. E quantas vezes isso pode acontecer na nossa vida? Às vezes a gente tenta dar o nosso jeito para que a promessa de Deus venha se cumprir de forma mais rápida na nossa vida. E às vezes a gente tenta encurtar o caminho fazendo coisas erradas, tropeçando, quebrando princípios, se distanciando da palavra, porque a palavra era que ela, né, iria gerar, e não a sua serva, mas ela quis desvirtuar o caminho, quis desvirtuar da palavra e tomou aquela atitude precipitada e agora estava ali com aquele remorso que não podia mais consertar o seu erro do passado. Agora tinha que aceitar viver com aquela consequência por conta da sua imaturidade, por conta que ela não aguentou esperar o tempo de Deus, né? Que na verdade era o tempo que
Deus já havia preparado para cumprir, né, aquela promessa, e quem sabe já estava tão perto de cumprir, e ela foi lá e se precipitou, e ela foi lá e cometeu aquele erro, e aí que tudo desmoronou, porque agora ela tinha uma cadeia aprendendo, ela tinha uma cadeia segurando ela ao passado, né? Ela tinha a cadeia do remorso, essa cadeia que fazia constantemente ela se perguntar: por que eu fiz aquilo? Por que eu coloquei Agar para se deitar com Abraão, para gerar um filho, e agora aconteceu toda essa tragédia? A minha casa agora está um pé de guerra, né? Porque ela não vivia mais em paz, em harmonia com Agar, mas agora era um pé de guerra. Então aquilo sempre martirizava a mente dela: por que eu cometi esse erro? Por que eu fui fazer aquilo? E agora ela estava presa ao seu passado, ela estava presa pela cadeia do remorso que prendia ela no passado. Então a palavra que o Senhor trouxe em meu coração é que tem muitas pessoas que cometeram erros, tem pessoas que fizeram algo, que se arrependeram amargamente e constantemente fica voltando lá atrás, no passado, nas lembranças, e fica pensando: poxa, se eu tivesse feito assim, se eu não tivesse feito daquele jeito, né, nada daquilo teria acontecido. Tem pessoas que estão presas em cadeias de remorso, cadeias do passado, que fica sempre remoendo a mesma situação, a mesma história, os mesmos erros, e a pessoa não consegue se desligar, se desvencilhar daquela dor que machuca, daqueles traumas que faz com que a pessoa fique sempre se martirizando, com que a pessoa fique sempre se sentindo um derrotado, um perdedor, a pior pessoa do mundo, né? Então é esse sentimento, essas cadeias do passado que fazem a pessoa ficar ali impedindo a promessa de acontecer, porque uma coisa que acontece é que quando a pessoa tem toda essa bagagem do passado, sabe como a pessoa está andando no mundo espiritual? A pessoa, na verdade, está se arrastando, em vez da pessoa caminhar com velocidade. Quando a pessoa está livre, sem nenhuma bagagem, a pessoa consegue andar com mais velocidade, a pessoa consegue até correr, mas quando tem uma bagagem muito pesada, aí a pessoa não consegue avançar, a pessoa fica ali travado, se arrastando. Então todo passo que dá é um passo muito pequeno, é um passo mínimo, e a pessoa não tem grande avanço, não tem grande crescimento, grande prosperidade, porque todo passo que dá é passos curtos, passos leves, né? E não consegue ter aquela notoriedade de crescimento em que a pessoa possa dizer: poxa, olha o tanto de crescimento, olha o tanto de avanço. Não tem, por conta da bagagem do passado, do remorso que está ali, né, corroendo a mente da pessoa e não deixa a pessoa começar a andar com mais velocidade. Então, se você tem essas bagagens, que você cometeu erros no seu passado, ou situações, traumas, medos, né, coisas que te aconteceram, e você fica deixando essas coisas estarem ainda presente na tua lembrança do teu presente, então saiba que você está se arrastando. Em vez de estar caminhando livremente, você tem levado uma bagagem pesada, e isso é o que tem impedido de você chegar na linha de chegada do cumprimento da promessa com mais velocidade. É isso que tem atrasado você de chegar com mais velocidade na promessa que Deus te fez, porque não precisava Abraão ter demorado 25 anos para cumprir, né? Para ele chegar naquele cumprimento da promessa, mas foi a bagagem tão pesada que Sara estava levando por conta do seu erro, por conta da cadeia que ela agora estava presa, a bagagem que ela agora levava, segurava os seus pés e não deixava ela ter a locomotiva, não deixava ela se locomover
com mais fluidez, com mais velocidade, e aquilo fez atrasar a promessa de acontecer na vida dela. Então, há um perfil que a gente precisa ter para chegar com mais velocidade, e esse perfil é um perfil de alguém não mais escravo, é um perfil de alguém totalmente livre, sem bagagem do passado, sem amarras, sem coisas que nos segurem, sem nada que nos trave, porque se a gente tiver qualquer coisa que a gente ainda fique ali remoendo, qualquer coisa que ainda nos prenda, nos segure ao passado, isso faz com que a gente demore muito mais tempo para chegar aonde Deus quer. Isso faz com que a gente demore muito mais tempo para ver a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. Então, se você tem coisas que estão te ligando ao passado, marcas, dores, feridas, traumas, ou até os teus erros que te fizeram causar remorsos, que você sempre fica retornando neste ambiente de lembranças doloridas e amargas, e fica se lembrando de tudo que aconteceu. Então, deixe tudo isso no passado, dê um basta de uma vez por todas. Diga: Deus, eu não quero mais viver com esses remorsos, com essas culpa, com tudo aquilo que passou. Eu não quero mais deixar aquilo me prender, eu não quero mais deixar aquilo me travar. Então, por favor, Jesus, arranca com raiz, com tudo do meu coração. Eu já me arrependi, eu já chorei o quanto que eu tinha que chorar. Então, se você se arrependeu, se você chorou, se você realmente quis mudar, não tem por que mais você ficar sempre com aquele pensamento: ah, se eu tivesse feito assim, ah, se eu tivesse agido daquela forma, teria sido diferente. Não tem por que então você ficar com isso. Se liberte desse sentimento agora, se desprenda disso, porque isso está atrapalhando a tua vida, isso está atrapalhando o teu crescimento. E Deus, Ele quer que você seja bem sucedido no seu caminho, Ele quer que você seja bem sucedido na sua vida. Então deixa tudo isso para trás. Se você já chorou o quanto que tinha que chorar, já sofreu quanto que tinha que sofrer, agora só se desprenda, se desligue. E agora a vida tem que seguir, a vida tem que avançar, e o que tiver que ficar para trás vai ficar, porque a gente não pode se prender mais, a gente não pode mais estar agarrado com o que se foi, com ciclos que foram encerrados, mas a gente precisa totalmente se desligar e começar a viver o novo, começar a ver coisas boas que o Senhor quer trazer para a nossa vida. E uma coisa que o Senhor trouxe em meu coração também para dizer é que muitas vezes tem pessoas que não recebem coisa nova de Deus porque está agarrado ao que já se foi, está agarrado a ciclos que já foram encerrados. É por isso que a vida está amarrada, por isso que a vida não anda e não consegue ter coisas novas, coisas melhores. Mas quando a gente se desfaz primeiro do que já se foi, aí o caminho está aberto para o que é novo entrar. Mas quando a gente deixa as coisas velhas ainda na nossa vida, como é que a gente quer que as coisas novas cheguem? Pode até chegar, mas chega com maior dificuldade, chega com maior aperto, maior sacrifício. E Deus não quer isso pra gente. Ele quer que as coisas cheguem com maior velocidade, com maior facilidade, né? Ele não quer a gente ali se espremendo para receber coisas novas, bênçãos novas da parte dele, mas ele quer, né, fluir as bênçãos dele sobre a nossa vida. Então, a gente precisa tirar tudo de velho, a gente precisa abrir as portas para o novo que Deus quer trazer para nós, para que assim a gente possa viver plenamente e satisfeito em Deus, não com remorso, com marca, com dores do passado, mas viver completamente pleno, né?
no Senhor. E quem é que nunca comete erro? Quem é que nunca falha? Só Jesus que veio para a terra e nunca errou, nunca falhou. Mas todos nós seres humanos temos arrependimento, temos coisas que a gente olha e diz: eu não devia ter feito aquilo. Então, se a gente sabe que a gente é falho, não tem por que a gente ficar se martirizando, né? É claro que a gente precisa se arrepender e mudar, mas não continuar com aquele peso, deixando atrapalhar o nosso futuro. Então, quebre esse ciclo hoje, deixe tudo aquilo para trás e viva uma vida abundante que Deus tem para você. Então, depois que ela estava ali, né, se martirizando e andando com maior dificuldade, depois que passou todos aqueles 25 anos, ela com aquela bagagem, né, que fez com que demorasse tanto tempo para ela chegar no cumprimento da promessa, agora chegou finalmente o tempo. Veja o que o anjo do Senhor apareceu para Abraão e disse para ele. Aqui em Gênesis capítulo 21 e o versículo do 5 ao 7 que diz: E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que eu ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? Então, essa parte aqui que nós lemos é exatamente o tempo em que Sara estava comemorando que depois de tamanha dificuldade, depois de todo aquele tempo, né, que ela levou aquele fardo, que ela levou aquelas marcas, aquele remorso, né, que estava ligando ela ao passado, depois de tamanha dificuldade, ela finalmente conseguiu chegar no tempo do cumprimento da promessa, né? Que foi quando ela começou ali a se alegrar e dizer: Abraão, quem diria, Abraão, que Sara, tua mulher, amamentaria e estaria com filho? Então ela estava ali festejando, se alegrando, porque foi tamanha a alegria que ela teve de pegar Isaque nos seus braços, né? Mas aquilo poderia ter acontecido muito antes, se ela tivesse se desprendido do seu passado, se ela tivesse se desprendido das dores, das marcas, dos pesos, do remorso, de tudo que ligava ela ao seu passado, teria acontecido com maior velocidade. Mas escute bem adiante o que aconteceu, porque depois que o novo de Deus chegou, aí Deus estava olhando para aquela situação de Sara e Deus viu que chegou o tempo de ciclos velhos se encerrarem na vida dela, porque todos os dias que ela se acordava era uma guerra dentro da casa dela. Aquela serva dela com o filho que tinha gerado do marido dela, né, sempre ficava aquela confusão, e todo dia ela se acordava, mesmo tendo a promessa de Deus se cumprido, mas ela ainda olhava e estava lá aquele remorso, estava lá aquele arrependimento, estava lá aquela situação que ela se arrependia amargamente de tudo que ela tinha feito. Mas aí Deus, olhando do alto céu, ele viu que ele precisava se posicionar, já que ela não tinha se posicionado, e que ela precisava quebrar aquele ciclo. Então Deus levantou uma situação para que aquele ciclo fosse encerrado. Muitas vezes a gente olhava para essa história com outros olhos, porque a gente sempre via Agar como a vítima, né, como alguém que foi mandado embora, como alguém que, né, Sara pediu para ela deitar com o marido para gerar por ela. A gente sempre olhava Sara como a vilã, mas nesta perspectiva que o Senhor está trazendo hoje, né, na perspectiva de Sara, o porquê de ter demorado tanto, a bagagem que ela levava, o remorso que estava com ela, né, e aquela situação de guerra afligia sempre o coração de Sara, até que chegou o dia que Deus decidiu quebrar aquele ciclo que ligava ela ao seu passado. Chegou o dia de Deus romper com aquelas cadeias que fizeram ela por tanto tempo demorar para que chegasse ao cumprimento da sua promessa. Então veja só
quando se deu início a esse rompimento na vida de Sara. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 21, e o versículo do 9 ao 13 vai dizer assim: E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então, quando aquela situação Deus permitiu que acontecesse, que o filho da serva de Sara começasse a zombar do filho de Sara, ela vendo aquela situação, Deus fez com que o coração dela se endurecesse e ela mandasse Abraão colocar eles dois para fora, porque aquela situação foi Deus fazendo com que ciclos antigos se encerrassem, com que o remorso ali se encerrasse, aquilo que todos os dias estava ali afligindo o coração de Sara, porque o erro que ela havia cometido há muitos anos atrás acompanhava ela todos os dias que ela se acordava. Ela se acordava e estava sempre aquela situação, aquela aflição, aquela guerra na sua casa. Então, aquele dia foi o dia que Deus determinou para que aquele ciclo se encerrasse e ela não tivesse mais que levar aquela bagagem do seu passado, e ela não tivesse mais que levar aquelas dores, aquelas marcas. Por quê? Porque o novo de Deus já havia chegado na casa dela. O novo de Deus já havia chegado. Então ciclos antigos precisavam ser encerrados para que aquele novo pudesse se abrigar, porque na nossa vida é assim, o velho precisa sair para que o novo possa entrar. E como eles não tinham tido coragem de tirar aquele ciclo há muito tempo, depois que o novo de Deus chegou, depois que a promessa se cumpriu, Isaque nasceu, aí aquele ciclo foi imediatamente encerrado, porque não podia ter dois ciclos de uma só vez, porque a gente não pode viver o presente e o passado ao mesmo tempo. Ou a gente está lá no passado, ou a gente está agora no presente. A gente não pode viver nos dois tempos, nas duas estações, porque na nossa vida ou é inverno, ou é verão, ou é outono, ou é primavera. A gente não pode viver duas estações de uma só vez. Então ciclos sempre se encerram para que novos ciclos se iniciem. Então, se você tem algum ciclo antigo na sua vida, coisa que você está trazendo ainda para o teu presente, você precisa abrir mão imediatamente desses ciclos antigos. Você precisa abrir mão dessas dores do passado, desse remorso, dessas marcas que te prendem. Você precisa deixar para trás, porque se você continuar deixando com que as lembranças do passado, aquilo que você sempre fica voltando e se lembrando do que se foi, aquilo que você sempre volta e fica, poxa, se eu tivesse agido daquela forma, teria sido tão melhor, teria sido tão diferente. E você sempre fica voltando nestas mesmas lembranças, nestes mesmos erros, naquelas mesmas situações, e você não pode mais consertar, você não pode mais alterar o que já se foi. Mas o que você precisa fazer é focar no teu presente, porque quem foca no passado esquece de viver o hoje, esquece também, acaba perdendo o futuro. Quem fica preso ao passado nunca viverá com plenitude nem o seu presente e muito menos o seu futuro. Então, deixe
essas marcas, deixe essas lembranças, deixe esses remorsos lá para trás. Eu sei que às vezes a pessoa fica se martirizando porque a pessoa, pensa, não, eu tenho que sempre me martirizar porque eu me acho mais miserável por conta do que eu fiz, Ruth. Então eu preciso sempre me voltar lá na lembrança dolorida e sempre me martirizar porque eu mereço isso, eu mereço tudo que eu tô passando, por conta de todo o erro que eu vivi. Eu sei que muitas vezes a gente vai olhar para nossa situação, quando a gente se arrepende de verdade, a gente fica dizendo, eu mereço mesmo essa dor, eu mereço, todas essas coisas que aconteceram, porque quando a gente muda de verdade, o arrependimento ele traz mudança de caráter e mudança de vida. Então é claro que a gente fica ali dizendo, eu mereço tudo que aconteceu, eu mereço tudo isso que se sucedeu por conta do meu mau posicionamento, das coisas erradas que eu fiz. Mas apesar da gente merecer, a gente não precisa se martirizar por isso, porque a vida já se encarrega de trazer toda a consequência para nós. A vida mesmo que se encarrega de nos punir por conta dos nossos erros, por conta de tudo que a gente fizer de errado. Então a gente não precisa levar essa bagagem na nossa lembrança e ficar sempre voltando nela para se martirizar mais um pouco. Você não precisa mais se punir, você não precisa mais se martirizar, porque a consequência dos nossos erros se encarrega de fazer tudo isso por nós. Então quando a gente não fica mais voltando naquela lembrança, aí você pode mudar hoje. O que você não fez no passado, faça agora, porque toda mudança que você fizer hoje vai acarretar no teu futuro. Então toda melhoria que você fizer agora, você vai ter um futuro de excelência, você vai ter um futuro brilhante se você começar a mudar suas atitudes agora, se você mudar os seus hábitos, a sua rotina, a sua mentalidade e amadurecer agora. O seu futuro não será de vergonha, de derrota e de humilhação, mas será completamente restaurado, será completamente mudado. Porque Deus ele é misericordioso e Ele é um Deus de amor e de compaixão. Então quando a gente se arrepende, se quebranta, se lança aos pés dele e não deixa mais as coisas do passado nos impedir de viver o novo, não deixa mais os traumas do passado impedir de viver o novo, a gente avança com maior facilidade para a promessa que Deus tem para a nossa vida. E teve até outra situação que eu acabei pulando aqui, que foi quando Deus fez a promessa a Sara, ela riu dentro dela. Em Gênesis capítulo 18, versículo do 9 ao 15, Sara, ela riu quando o anjo chegou e disse que dentro de um ano ela iria ter Isaac. Por quê? Porque ela não acreditava que aquilo iria acontecer. Então a palavra que o Senhor trouxe sobre este texto também é que às vezes a gente fica com incredulidade nas promessas que Ele faz para nós. Muitas vezes a gente fica, será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que vai nascer? E isso e aquilo, sendo que Deus já fez a promessa, sendo que Deus já disse o que faria na nossa vida. E muitas vezes a gente não tem a coragem de falar, liberar aquelas palavras de incredulidade. Aí faz que nem Sara, fica ali no coração com aquelas dúvidas, com aqueles questionamentos, com aquelas indagações, porque sabe que Deus não se agrada de murmuração, de reclamação. Deus não se agrada de questionamento, de indagação, Quando a gente fica ali, será que vai acontecer? Será que vai dar certo? E como a gente sabe que Ele não se agrada, aí muitas vezes deixa a raiz, a semente da incredulidade ficar ali no coração e fazer que nem Sara, rindo por dentro, desacreditando. Eu acho que não vai acontecer. Tá demorando muito tempo. Olha o tempo que já passou. Eu acho que Deus se esqueceu. E quantas vezes você fica dentro do seu coração se perguntando se Deus realmente vai fazer o que te prometeu, ou se aquele algo vai acontecer, se vai dar certo.
certo, ou se o que Deus falou não era mentira, ou se era enganação do vaso, ou se era um falso profeta. Quantas vezes você não deixa a dúvida entrar no teu coração e você fica se questionando, se perguntando se realmente vai acontecer aquilo que Deus te prometeu. Mas não ria dentro de você da promessa, não desacredite do que Deus te prometeu, não duvide do que Ele te falou, não alimente a incredulidade no teu coração, mas alimente a fé com a palavra dele. Quando a dúvida quiser pairar dentro de você, vá para a palavra, comece a meditar, comece a ver todos os cumprimentos de promessa que Deus cumpriu na vida de todos os seus servos, tudo aquilo que Deus falou e cumpriu. Então volte quantas vezes você precisar, mas alimente a fé e não a incredulidade, alimente a esperança e não a dúvida dentro de você. Amém? Porque o que Deus falou, Ele vai cumprir na tua vida, assim mesmo como Ele cumpriu na vida de Sara e Abraão, que esperaram por tanto tempo aquela promessa, mas eles carregaram no braço. O que Deus promete, meu irmão, minha irmã, Ele cumpre. Então não duvide mais, não desacredite, porque vai acontecer quando você se desligar do passado, quando você cortar os laços, dos traumas, dos remorsos, das feridas, das dores. Você vai andar com maior velocidade para a promessa, você vai andar com maior fluidez, com maior crescimento, e você vai ver que não era brincadeira, porque Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então cada palavra que o Senhor te prometeu vai se cumprir, basta você se posicionar da forma correta. Pegue a chave que foi liberada aqui e use ela. Comece a dizer: não, eu não quero mais ficar com as coisas do passado. Mas se você não conseguir se desligar sozinho, vá para a oração por jejum e diga: Deus, me desliga do passado, dos traumas, dos medos, do remorso, de tudo que me liga ao passado. Quebra todo esse ciclo de coisas velhas na minha vida e traz as coisas novas para a minha mente. Traz a esperança, traz a alegria, traz as palavras de vida que eu preciso estar meditando para acreditar que o Senhor irá cumprir aquilo que me prometeu. Então pegue a chave, meu querido, minha querida, do que foi passado aqui e comece a pôr em prática, porque a promessa de Deus irá se cumprir com maior velocidade sobre a tua vida. Amém? Então eu tenho um recado muito importante para você. Você que quer prosperar, que quer vencer os ciclos de escassez, de vergonha, de pobreza, Deus, Ele me deu um e-book que se chama Não Mais Escravos. E esse e-book é totalmente voltado na palavra. Então não pense que é coisa de mim mesma ou que é invenção humana, mas foi totalmente a inspiração divina e tem toda a palavra, é sobre a palavra de Deus, que Deus me deu toda a coordenada para mudar a mentalidade de escravo, você ser não mais escravos e começar a prosperar, porque o que Deus quer para nós não é escassez, não é pobreza, não é vergonha, mas Deus quer para nós prosperidade, Deus quer para nós bonança, fartura. Então, se você quer acessar essa nova mentalidade, eu vou deixar o link aqui abaixo, que é tudo baseado nas Sagradas Escrituras. Então Deus, Ele quer que você tenha acesso a essa nova mentalidade que vai te passar para o próximo nível. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, que irá ajudar o canal, e você sempre será notificado quando tiver vídeos novos aqui. Amém? Que Deus te abençoe.